nós vamos ver a lição sobre tecnologia e espiritismo. Mas vamos fazer a nossa prece antes de começar. Pensar em Jesus, agradecendo a oportunidade de estar aqui mais um dia, a oportunidade de mais um estudo. Nos abençoe, nos guie hoje e sempre, nosso pensamento, nosso coração. Que a gente tenha uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana ligada a Ti, Mestre, nos seus ensinamentos, na Sua palavra. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, gente, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né, o estudo de hoje é sobre tecnologia e espiritismo. O que tem a ver, qual a relação, né, o que a gente pode comparar essas duas coisas? Elas têm a ver? Tem ou não? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para a gente conversar aqui é o que é tecnologia, né? Aí, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em quê? Em telefone, em computador, televisão. Mas será que é só isso, né? Só esses aparelhos eletrônicos? Não, né? Então, tecnologia é o conjunto de instrumentos e técnicas que visam a resolução de problemas. Então, por exemplo, se eu quero construir um prédio, como eu botei na imagem, né? Eu vou precisar de quê? De tecnologia, certo? Vou precisar de um andaime, vou precisar saber como eu vou construir a parede, se ela está retinha, se ela está torta, onde eu vou colocar os canos. Então tem que ter um estudo, tem que ter uma tecnologia e usar, sim, aparelhos eletrônicos para construir um prédio. Assim como, muito tempo atrás, uma coisa antes de Cristo, as pirâmides do Egito. Poxa, as pirâmides do Egito são discutidas até hoje de como elas foram feitas, né? Porque elas eram feitas de pedras, né? Pedras muito pesadas, e eles não tinham as máquinas que a gente tem hoje. Então, o que se dá essa tecnologia, essa evolução? Se dá a partir do momento em que a situação, o contexto, o ano que você está vivendo. Então, assim, no Egito, né? Poxa, por que não existiam então máquinas, não existiam? Porque não era o momento disso acontecer. Há sempre uma evolução, né? Sempre gradual das coisas. Assim como a gente evolui, a tecnologia também evolui. Então, Deus permite que a gente passe por alguns momentos, né, em que a gente precise, às vezes, meios mais não tão evoluídos para a construção. Então, a gente sempre tem a ajuda sempre de Deus, sempre a ajuda dos bons espíritos. Então, as criações, tanto tecnológicas como de construções, né, como botei aqui nas imagens, a gente precisa assim, sempre dessa autorização de Deus, né, Deus está ciente de tudo, né, e é mais ou menos isso. Então, dentro dessa parte de tecnologia, será que todo mundo, como eu falei, participou, teve grandes evoluções na sua época? Então, por exemplo, lá no Egito, eles construíram as pirâmides, que foi uma grande evolução para a época. Hoje não seria uma grande evolução, né? Porque, poxa, hoje qualquer pessoa que estudou um pouco, se aprofundou nesse assunto de construções, ele consegue fazer aquilo, né? Com máquinas, é muito mais rápido e muito mais fácil, né? Então, existem gerações e anos que existem diferentes tipos de tecnologia. Por exemplo, geração Y que eu trouxe. Ó, são crianças que nasceram entre 1980 e 1990. Nessa época apareceram os e-mails. Muitos de vocês nem sabem, nem devem saber o que é um e-mail, né? Está até um pouco ultrapassado daqui a pouco. Novas redes de relacionamento e utilização de telefones celulares. Então, essa época, obviamente, nem todo mundo tinha. Existia um tempo que as pessoas não tinham celular, né? Isso é um ponto. E começou a utilização de celulares, né? E é claro que cada país demorou um pouco mais, um pouco menos, tá bom, gente? Geração Z, nasceram em 1995 e 2010.
e familiarizadas com a internet e redes sociais. Então, quem nasceu nesse tempo, né, provavelmente vocês que estão assistindo, alguns de vocês, nasceram em 2000 alguma coisa, ou 2010, já fazem parte da vida de vocês estar em contato com o celular, com a internet, né? A televisão, vocês veem vários programas, tem vários canais, televisão a cor, né? E a última geração alfa, que também alguns de vocês devem estar presentes nisso, que é depois de 2010. Que essas crianças parecem, né, que nasceram depois de 2010, elas estão conectadas sempre, 24 horas por dia. E até aquela história, né? Quando a gente dá um celular para uma criança, para um bebê, enfim, ela já consegue, ela já começa a tocar no celular, ela já começa a dar zoom no celular, clicar, aumentar o volume, dar pause, dar play no vídeo do YouTube. Então, essas crianças, elas já estão acostumadas, elas já nasceram nesse mundo onde há tecnologia e isso é muito mais fácil para elas, certo? Então, assim, a tecnologia impactou as diferentes gerações em diferentes modos. Então, essas pessoas, por exemplo, da geração Y, que não tiveram, assim, não nasceram com um celular na mão, não nasceram com, às vezes, uma televisão em casa, a infância delas, né, foi diferente. Concorda comigo? Porque, olha só, a partir do momento que você não tem o aparelho celular, você não fica ali conectado 24 horas por dia, você tem que fazer outras coisas. Então, as crianças da geração Y, elas faziam outras coisas, né, durante a sua infância. Em comparação à geração alfa. A geração alfa, às vezes a gente vê as crianças no restaurante, enfim, todas sempre conectadas no celular, olhando com fone de ouvido, né? Faz parte dessa geração. E é mais ou menos isso. Então, as tecnologias impactam as gerações de certa maneira, né? Em cada geração de uma maneira diferente. Bom, e o que tem o Espiritismo a falar sobre isso, né? Sobre a tecnologia, sobre o avanço da tecnologia. Então, como eu falei lá no começo do nosso vídeo, tudo que é desenvolvido, que é criado, sempre tem a permissão de Deus. Então, as coisas, né, se desenvolvem a partir onde Deus permite. Isso é o primeiro ponto. Mas o que a tecnologia afeta a gente? Afeta, por exemplo, as relações sociais? Afeta, por exemplo, a maneira com que a gente conversa com as pessoas? A maneira com que nós agimos com o outro? Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas agindo de maneira diferente na internet quando na vida real. Não acontece isso? Então, por exemplo, na internet, a pessoa às vezes é agressiva, ela fala coisas que não falaria em casa, né? E, e na vida real, essa pessoa fala de maneira totalmente diferente, se comporta, é educada. Não acontece isso muitas das vezes. Então, esse tipo de variação de comportamento em que a tecnologia e a gente, humanos, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Porque, e também, como eu botei aqui, na vida social, às vezes a gente está tão conectado, tão presente no celular, esquece das relações humanas que estão à nossa volta. É claro que é super importante a tecnologia, é claro que é. Por exemplo, hoje a gente pode fazer campanhas de ajuda a outros países, ajuda a outros grupos que estão passando por alguma necessidade e sem precisar sair de casa. Então você grava um vídeo, como a gente está aqui hoje, né? A gente grava um vídeo, a gente conversa, a gente está conectado um ao outro. Então a gente pode ajudar uma pessoa, sei lá, que está em outro país, sei lá, na África. A partir do seu celular, você consegue ajudar o próximo. Isso é fantástico, né? Coisas que a outras gerações não tinham isso, esse alcance. Mas existe um outro lado, a questão da vida social. Então eu separei uma parte do Livro dos Espíritos que fala o seguinte: a vida social é natural?
a resposta dos Espíritos fala o seguinte: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente precisa desse contato humano. Por mais que tenha virtual, é importante ter esse contato humano, olho a olho, é, face a face, ali, sempre olhando olhos nos olhos. Então é importante para nós esse contato com as outras pessoas, por mais que tenha um meio virtual, né? Então, assim, a pandemia mostrou muito isso. É importante a gente ter vou dizer, uma aula online, é legal, mas não é muito melhor a gente ter uma aula presencial, conversando, não é muito melhor? Essa que é a ideia. E aí a tecnologia trouxe assim, muito benefício também para a gente. Por exemplo, a gente hoje em dia pode viver muito mais, porque a medicina evoluiu muito em comparação com o passado. Então a gente tem o quê? Mais oportunidade de crescer, de evoluir, de consertar nossos erros. Isso é o mais importante. Bom, gente, a gente termina a aula aqui. Eu espero que tenham gostado. Fazendo nossa prece rapidinho. Agradecendo a Jesus essa oportunidade mais uma vez. Obrigado, Jesus. Possamos encerrar mais uma aula do dia de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Tchau, tchau, gente.